No mapa, o Pará é o segundo maior estado do Brasil, com uma área de mais de 1.200.000 metros quadrados. Grandes também são os números referentes à grilagem de terras. Hoje, por exemplo, se fossem levados em conta todos os títulos de propriedade registrados em cartório, o Pará teria uma área 2 vezes maior do que a atual. É o que revela um estudo elaborado por um grupo de representantes de diversas instituições. A disputa por terras no Brasil está diretamente ligada a situações de conflito no campo. A grilagem é uma prática antiga no país, em que invasores falsificam documentos para se apresentarem como donos de grandes áreas, na maioria das vezes, públicas. No Pará, um estudo feito por uma comissão formada por instituições como o Ministério Público Federal revela a dimensão da grilagem no estado, que tem o maior nível nacional de violência no campo. Com base na análise dos títulos de terras recolhidos em cartórios de registro de imóveis do Pará, foi constatado que mais de 6.000 títulos têm alguma irregularidade. Somados, os papéis representam mais de 110 milhões de hectares. Um número absurdo, porque para comportar essas terras, o Estado precisaria ter o dobro de sua área atual. Com base nos dados apurados, a comissão pediu o cancelamento dos títulos de propriedade dessas terras. Mas o pedido foi negado pela Corregedoria do Interior do Tribunal de Justiça, o que levou a comissão a recorrer ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O cancelamento é uma medida para evitar que mais de 6.000 processos questionando esses títulos deem entrada na Justiça ao mesmo tempo. Além disso, pode fazer com que essas terras voltem para o Estado. A função do Conselho Nacional de Justiça será analisar se as irregularidades realmente ocorreram nos cartórios de registro de imóveis. Se as irregularidades são irregularidades formais, evidentes, que traduzam um descuido do cartório e do próprio tribunal em permitir que se façam registros irregulares, o assunto pode ser trazido ao CNJ, porque a atividade cartorial é uma atividade extrajudicial, é uma atividade, portanto, administrativa. E o Conselho Nacional de Justiça tem esse poder de controle sobre a atividade administrativa dos tribunais, aí incluídos também os cartórios de registro de imóveis. O Conselho já foi acionado para atuar em um caso semelhante, no estado do Amazonas. As terras registradas em alguns cartórios no Amazonas tiveram a sua dimensão ampliada enormemente por força de um registro decorrente de uma decisão judicial que ocorreu de fato, mas que posteriormente havia sido anulada. O processo foi encerrado e assim então não teria mais uma decisão em que se pudesse basear e justificar aquele registro de ampliação de área. No Ceará, o direito à terra preocupa os membros de uma comunidade indígena. Uma ação do governo do estado pede a desapropriação da área onde eles vivem. A esperança dos índios é que eles consigam que a União demarque a região como terra indígena. Nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante vivem 800 famílias indígenas da etnia Anassé. Desde 2002, elas lutam pela demarcação de suas terras. Sem ter ainda alcançado esse direito, a comunidade se vê ameaçada por uma decisão do governo do Ceará, que pretende instalar na área uma refinaria e uma siderúrgica que vão ampliar o complexo industrial Porto do Pecém. Júnior, um dos líderes comunitários dos índios Anassé, explica que o sentimento de apreensão vivido por sua gente é grande. A população Anassé hoje está sofrendo uma grande ameaça de ser despejada, assim dizendo. Muitos parentes nossos, que é a nossa história viva, que são os nossos idosos, alguns já adoeceram, se hospitalizaram, porque não resistiram à chegada dessa desapropriação. Para garantir os direitos da etnia Anassé, os procuradores da República no Ceará enviaram uma recomendação ao governador com pedido de suspensão do processo de desapropriação. Em resposta à recomendação, o governo cearense informou que não há indícios da tradicionalidade indígena do povo Anassé. Os estudos do Ministério Público Federal comprovam o contrário. Aqui no Nordeste, de modo geral, aqueles grupos que têm interesses contrários aos povos indígenas têm como primeira estratégia exatamente negar a identidade indígena. Nós, realizando um trabalho antropológico, podemos mostrar como essa identidade indígena ela se faz presente nesse momento
atual da história do Zanacé. Para o Ministério Público Federal, o Estado do Ceará já reconhece a identidade do Zanacé, pois oferece educação especial indígena à comunidade. A tradicionalidade dos índios Zanacé também pode ser comprovada através da educação. 117 crianças estudam aqui, na Escola Direito de Aprender do Povo Anacé. O fato de ser uma escola especial para índios e reconhecida pela Secretaria de Educação e pela Fundação Nacional do Índio, segundo o Ministério Público Federal, comprova a ligação histórica da comunidade com a terra onde ela vive. Segundo a Constituição Federal, compete à União demarcar terras indígenas. Por isso, o Ministério Público no Ceará está viabilizando, junto à FUNAI e às câmaras revisionais da Procuradoria-Geral da República, ligadas aos povos indígenas, a visita de um grupo de trabalho de Brasília. Esse grupo de trabalho, então, ele vai precisar se deslocar, designado para tanto, vai permanecer conosco aqui o tempo necessário, 1 mês, 2 meses, coletando dados. E esse grupo de trabalho, então, vai servir justamente para espancar e escoimar qualquer dúvida a respeito. É isso aí, nós estamos confiantes. Um parecer conclusivo sobre a tradicionalidade do Zanacé é fundamental na luta pela realização do sonho de ter suas terras demarcadas. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. Espero você no próximo programa. Até lá!